E aí, amigos, né? Bastante preocupado com a situação que a gente está passando, né? O Moro tá dando depoimento dele, não sei o que vai acontecer, é o direito dele de se explicar, aliás, ele deve se explicar. Só que qual que é o meu questionamento? Que o Celso de Mello, né, do STF, ordenou em adiantar 55 dias o depoimento do Sérgio Moro. Por que é pressa? Né? Qual que é a pressa de ouvir Sérgio Moro? Claro que ele tem que ser ouvido, mas por, por que cargas d'água o desse depoimento foi adiantado em menos, eu acho que adiantado em 2 meses, praticamente 55 dias? Pois é, então é uma coisa que eu mesmo me questiono, né? Por que tem essa pressa, né? Outra coisa que me chamou muita atenção foi a esposa do Mourão. Ela já se retratou, tá? Antes de eu gravar esse vídeo eu vi que ela postou uma retratação, acho que pela repercussão que o negócio deu, mas ela estava curtindo comentários no Instagram de pessoas falando Mourão presidente, que ela era primeira dama e tudo mais. Não sei com qual intenção ela fez isso, mas ela foi repreendida por algumas pessoas. Eu vi o vídeo, acho que foi do Marcos Falcão, questionando esse tipo de informação, tá? Não sei, né, onde fumaça fogo, mas ela se retratou, mas dá aquela impressão que ela gostou de ser chamada de primeira dama, né? Então é uma coisa muito complicada. Quando o presidente Bolsonaro, naquela sexta que o Moro caiu fora do governo, e eu reparei que o Mourão estava bastante desconfortável com a situação. O direito dele, né? Era uma situação que deixou muitas pessoas nervosas. Só que naquele momento você via todos os ministros ali então calmos até então, estavam com sinais de preocupação naquele momento, foi um momento bastante complicado, mas você viu um desconforto muito grande do Mourão. Há algumas pessoas que querem que Mourão seja presidente, mas eu não confio muito em Mourão, tá? Pela forma, pelas declarações dele, pelo apoio que ele diz à China, né? Que ele fala que são parceiros que tem que estreitar relações. A gente sabe que as relações não são muito saudáveis, né? São relações tóxicas, né? E a gente vê ainda certos influenciadores que surfaram na onda do Bolsonaro, na onda do professor Olavo de Carvalho e agora os chamam de servos do diabo e tudo mais. Então estou falando de três pessoas que têm um sobrenome com M, né? Moro, Mourão e Moura, né? Vamos colocar assim, Moro, Moura e Mourão, para ser o título dessa live, né? É muito complicado a gente ver essas pessoas que, sei lá, o povo brasileiro é um povo muito complicado, porque o povo brasileiro acaba abraçando muitas pessoas que se diziam combater, por exemplo, o PT. O PT que no passado, até então breve, né, a Dilma saiu do poder no dia 12 de maio de 16. Hoje é dia 2 de maio de 20, né? São quase 4 anos, né? Completos. E o PT, entre aspas, muitas aspas, saiu do poder, embora ele deixou um aparelhamento muito grande nas instituições e tudo mais. A Dilma e Lula não eram ministros do STF que, de certa forma, eles são um Ctrl-Z do governo Bolsonaro, muitas vezes. Então você vê, por exemplo, que o Bolsonaro toma alguma decisão de vem algum ministro do STF e desfaz. Como o próprio Alexandre de Moraes, nomeado pelo Temer, que entrou no lugar de Teori Zavascki, suspendeu a nomeação do Ramage, né? Tem toda aquela história em relação ao Adélio. Então é uma coisa muito complicada. A gente vive numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então por isso que eu falo que o Brasil é um país que você não se morre de tudo, até do Covid, mas você não morre de tédio. Então é um país que você não morre de tédio de forma alguma, tá? É uma coisa assim muito curiosa, essa coisa que o Brasil tem, que há vários grupos, né, várias entre aspas facções, né, que se comportam como facções que querem tomar o poder a total custo. Inclusive umas usam as outras, né? E muitos não percebem que são camisinhas de comunistas.
o próprio MBL está se prestando esse papel, achando que vai colher algo em relação a isso. Se eles fizerem o que eles estão fazendo, que espero que não tenham êxito, eles vão ser engolidos juntos, né? Vocês já viram aquela cena do filme Robocop? Essa cena é bem clássica. Tá lá o Robocop, né? E vem um cara tentando atropelar ele com uma van. Eu vi isso hoje no Twitter e relembrei essa cena. Atrás do Robocop tem tipo um tambor. Nem fosse essa árvore, tá? Que essa árvore tá. Eu sou o Robocop, né? E onde tá essa árvore tá um tambor de ácido. E o cara vem me atropelar. Nisso eu desvio e essa pessoa ela acerta esse tambor, né? A van. E sai esse indivíduo que tentou atropelar o Robocop se desfazendo no ácido, né? Tanto que até ele depois de atropelado ele vira pedaços. Então a gente vê que certos movimentos, certas pessoas que até tempos atrás supostamente foram abraçadas por nós, se diziam a favor do Brasil e tudo mais, elas podem ser esse cara que atingiu o ácido. O que o Moro fez em nome da sua biografia? Abandonou o país no pior momento. Claro que o mundo todo está passando pelo problema da pandemia. Todos os países do mundo foram atingidos. Eu acho que todos mesmo, todas as nações soberanas, de fato. Até as não soberanas, é claro. E o Moro, ele abandona o cargo, acho que se apoiando em uma suposta popularidade. Ele sempre foi popular porque ele colocou Lula na cadeia e ele achou que ele era páreo para derrotar o Bolsonaro. Claro que vai ser o candidato querido da isentosfera. E é o da isentosfera. A isentosfera não tinha um nome. Porque quais os nomes que a isentosfera tinha? Amoedo, prudência, sotificação. Nem sai essa palavra. Eu não sou sostificado. Tem o Dória. O Dória que está comportando como um garoto mimado. Um déspota. O Itzel, outro maluco. Porra, um Moro. O Moro colocou o Lula na cadeia. O Moro era da Lava Jato. Porra. A pessoa perfeita para derrotar o Bolsonaro, né? E aí? Ele achou que as pessoas iam ficar do lado dele. Claro que muitas pessoas ficaram nervosas. Não gostaram da saída do Moro e culparam o Bolsonaro. Só que a longo prazo eu não sei se isso vai surtir efeito. Bem, de antemão já falo que o Moro não vai ter meu voto. Tá, que ele fez o trabalho dele, fez. Mas uma coisa ele é juiz, uma coisa ele é ministro, uma coisa ele é presidente. Tá? São coisas que a gente tem que saber separar. A pessoa, eu acho que o Moro, pelas atitudes dele, pela forma como ele se procedeu, foi uma postura totalmente lamentável. Foi um verdadeiro traidor, tá? Ah, mas é só por causa do Bolsonaro, não. Ele não traiu o Bolsonaro, ele traiu o Brasil, tá? Ele traiu o Brasil porque ele saiu do campo de batalha como desertor. Você vai confiar em um desertor? Porque administrar o país, como o Bolsonaro está fazendo, é uma guerra. Cara, cuidar de um país, administrar um país, sei lá, um país da Europa é uma coisa. Sei lá, administrar, sei lá, um país menor, uma coisa. Administrar o Brasil é outra. Porque tem interesses por trás, tem grupos querendo poder a total custo, tem pessoas querendo te pedir governar em nome de algum projeto de poder pessoal ou coletivo, até como o próprio Foro de São Paulo. Então, uma pessoa que se comporta como um desertor em nome de limpar a sua biografia, o que eu vou esperar de uma pessoa dessa? Eu vou confiar o meu voto numa pessoa dessa? Eu não estou dizendo que ele é corrupto. Eu estou dizendo que a atitude dele não é de uma atitude de um líder, um chefe de nação tem que ter. É um defeito que um chefe de nação não tem que ter, que é covardia, tá? Um chefe de estado não pode ser covarde.
e Bolsonaro corajoso. As pessoas podem dizer que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é assado, mas Bolsonaro tem uma qualidade que muitas pessoas não têm, que é a coragem. E isso me cativou a votá-lo. Claro que os candidatos eram péssimos também, mas a característica do Bolsonaro ser corajoso é algo marcante, é algo que eu acho que uma das maiores qualidades do Bolsonaro é ser corajoso. Ele não precisava passar por tudo isso, esse escárnio, essa pressão, essa perseguição. Se ele continuasse como um deputado polêmico que ele era, que as pessoas, claro, já o chamavam a atenção, ele não teria 95% das preocupações que ele tem hoje. A pica que ele tem é maior, tá? Falando em pica no rabo o dia inteiro, né? Hora do Moro, partindo pra Moura. Nando Moura é uma pessoa totalmente problemática, uma pessoa totalmente tomada pela vaidade, pelo ego. É uma pessoa que eu não sei o que fazia antes de chegar onde chegou, mas ele viu na internet uma oportunidade de crescer, não só financeiramente, tá? Como também de fama. Porque o Nando Moura, ele deve ser aquele cara que não tinha muitos holofotes, ele devia ser uma pessoa apagada. E ele viu na internet uma forma de chamar a atenção. Então, você vê que o cara ele cresceu em cima de tretas, falando de mal de outros youtubers maiores para chamar pra treta, como o Cauê Moura já era conhecido há muito tempo, o PC Siqueira também, o PC Siqueira é das antigas, esquerdopata, então a gente sabe disso, a Rafinha Bastos, o próprio Felipe Neto. Então, ele precisou sempre estar aquela coisa. Claro que ele mostrava a incoerência dessas pessoas que muitos já observavam, mas ele usava isso também para sua autopromoção, tá? Ele usava isso ao seu favor. Então, você vê que ele quer ter razão. Então ele usou do conhecimento mastigado que o professor Olavo sempre colocava, né? Tanto que o professor Olavo tem o True Speak há muito tempo, tá? Em vídeos dele de 2006, 2007, muito bons por sinal. Você vê, por exemplo, o Nando Moura, ele quibava, né? Ele quibava daquele cara lá da gringa. Até os tradutores de direito, eu esqueci o nome do cara. Me fugiu, agora eu não vou lembrar. Ele quibava trechos desse cara, tá? Por muitos vídeos, por muitos anos o Nando Moura fez isso, tá? Ele tinha assessores pra mastigar o assunto pra ele falar. Ele pegava muitas coisas de outros youtubers menores, tá? Quando muitos youtubers precisavam de alguma ajuda, ele não dava, tá? Um youtuber que eu sigo muito, que eu gosto muito, que é o Tramonte, precisou da ajuda dele, ele não deu ajuda, ainda jogou na cara, sabe? Sabe, aquela pessoa, não é muito lamentável comentar o Nando Moura, sabe? É uma pessoa totalmente controversa, é uma pessoa que você vê, ele fala muito de Cristo, mas não age como cristão, de fato, tá? Ele fala agora que o Olavo é um servo de Satanás, mas, poxa, ele vendeu o livro do Olavo, ele ganhou muito dinheiro em cima do Olavo, tá? Então, quando o Nando Moura ele é muitas vezes criticado, ele recorre muito ao que aconteceu, às tragédias familiares dele. Claro que eu lamento, tá? Não fico feliz pelo que aconteceu com ele, não desejo isso para o meu pior inimigo. Não desejo de fato, tá? É a questão de perder um pai. Eu tenho meu afastamento do meu pai, né? Até que a gente conversa pelo WhatsApp, mas eu desabaria se eu perdesse meu pai. Eu amo muito meu pai, do jeito ele é meio bronco e tal, mas eu curto muito meu pai, meu velho. Mas eu nunca desejaria perder um pai, muito menos um filho, né? Não sou pai ainda, mas eu acho que destrói um ser humano por dentro. Mas o Nando Moura, ele usa isso muito como um escudo, né? Como uma proteção, tipo assim, não fale de mim porque eu perdi um filho, perdi o meu pai. Mas muitas pessoas não estão criticando, atacando ele por causa disso. E ele usa isso como escudo, tá? Eu acho uma coisa muito lamentável. Eu acho que isso não é uma atitude sim de um covarde, tá? O
Nando Moura, ele sempre jogou pessoas para o público dele, para a plateia dele atacar. Como ele fez com o Betinho. Ah, mas o Betinho ele não era confiável. Eu também não confio no Rogério Betinho. Mas ele usou o Rogério Betinho. Ele usou o Rogério Betinho para atacar o Felipe Neto. Que o Rogério Betinho estava fazendo aqueles apontamentos pelas cagadas que o Felipe Neto e o Lucas Neto estavam fazendo. E o Lucas Neto e o Felipe Neto tinham processado ele e tal, numa situação lamentável. E o Nando Moura aproveitou para falar do cara, né? Pra, entre aspas, ajudar o cara. Quando o cara fez um vídeo lá, quanto ganha o Nando Moura usou isso pra descartar o cara, tá? Ele fez isso como desculpa e o cara ficou contra ele depois. Mas o Rogério Betinho não curto muito essa pegada sensacionalista dele. Os vídeos de denúncia até que são pertinentes, mas em relação a esses vídeos sensacionalistas, eu acho que ele não serve, tá? Não curto, tá? Mas eu não acho que o Rogério Betinho precisava desse escárnio também, como também o próprio Nando Moura fez para o Contente, né? Eu não curto muito o conteúdo do Contente, mas eu acho que ele não precisava daquela promoção de assassinato de reputação. Então, quando, por exemplo, o Nando Moura reclama que estão usando a história do travesti, ele apenas está provando o veneno que ele mesmo destilou para as pessoas. Ele cresceu da internet provando esse tipo de coisa. Tá? Ele já fez coisas semelhantes em relação à fidelidade das pessoas, à sexualidade e outras coisas. Fazendo paródias de pessoas. Então, que moral que ele tem, né? E o Mourão? O que dá pra falar do Mourão? Assim, um cara que, sei lá, parece que não sei se é porque ele passou muito tempo em quartel. E claro que não quero fazer uma crítica aos militares. Realmente a gente tem que ter um certo respeito, apesar que muitos ali não são conservadores de fato. É fato que existem pessoas do exército até de esquerda. Só que a gente tem que respeitar, claro, pelo todo o contexto histórico. Só que nem todos os militares são conservadores. E Mourão não é conservador. Mourão tem opiniões muito assim que não são alinhadas com o presidente Bolsonaro. E todo mundo sabe que quem colocou o Mourão ali foi o Bebiano, o falecido Bebiano, tá? Que Deus o tenha, tá? Eu não vou aqui dizer que o cara foi pro inferno nem nada do tipo, não vai ajudar nada no debate, tá? Ele que se entenda com Deus onde estiver, né? Mas você sabe que quem colocou ali foi o Bebiano, colocou o Mourão ali. Claro que é melhor o Mourão do que a Janaína Pascoal, tá? Mas a gente poderia ter o Príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança como vice. Outra pessoa que não fosse o Mourão. Uma pessoa menos tapada. Que tenha comentários mais pertinentes. Que sejam pelo menos alinhados com a pessoa que a gente colocou onde a gente colocou, que foi o Bolsonaro. E eu não percebo esse alinhamento com o Mourão. Parece que até que ele gostaria que o Bolsonaro caísse, né? E a esposa do Mourão dando curtidas daquele tipo de publicação, eu acho sim lamentável. Eu não gostaria que eu no lugar do Mourão. Vamos dizer que o Jean aqui é um vice-prefeito, um vice-governador. O governador, o prefeito tivesse algum problema. Minha namorada, sei lá, minha companheira, né? Curtisse comentários desabonadores ao prefeito ou ao governador, no caso. Ele ia pegar mal pra mim. Opa, pera aí, então dentro de casa vocês já falam mal do cara? Complicado, né? Muito complicado também alguns posicionamentos do Mourão em relação à China. A gente tem que entender o que se torna a China. Porque as pessoas ficaram, aquela coisa, os Estados Unidos é imperialista. E a China? A China não é imperialista? E Mourão, vamos fazer parcerias com a China. Ou seja, o que eu entendo em relação a isso? Eu como Jean Lucas. Esse cara vai entregar nos países da China. E fora que você sabe que o plano da China é um plano de dominação. Então é uma coisa muito complicada. A gente ter um vice-presidente dessa forma. Da forma que eu não concordo, tá? Eu acho que as pessoas falam, quando o Bolsonaro nomeia alguém. E o fechamento do vídeo é uma coisa que eu acho que é muito pertinente. Cara, quando o Bolsonaro nomeia alguém, o STF ou alguma coisa chia, né?
Aí se nomeia um aliado, né? Alguém que é de confiança, não tem favorecimento, é uma blindagem, né? Ou algo do tipo, né? Um conchavo, se vendeu. Quando coloca alguém do Centrão para tentar ver se dá para fazer alguma coisa, não. Bolsonaro é do Centrão, Bolsonaro é vendido, né? Como o próprio Nando Moura coloca. Ah, mas o Arthur Lira lá é do Centrão, então o Bolsonaro é do Centrão, se vender pro Centrão. Aí o Nando Moura é amigo do Arthur Mamãe Falei, que é do MBL, ele é do MBL. Que o Kim Kataguiri é do DEM, que é do DEM do Rodrigo Maia. Quem que é Centrão? Hein? Quem que é Centrão na história? Aí, quando o Bolsonaro nomeou o Augusto Aras, pronto, pro Nando Moura foi fim do mundo, que é petista na PGR. Que ele é um petista, que ele deu festa pro José Dirceu, né? Não que ele é a favor do inquérito legal do Dias Toffoli, né? Aí que o André Mendonça homenageou o Dias Toffoli num livro. Aí depois se descobre que o Moro era a favor desse inquérito legal. Ué, Nando Moura. Não tem muito o que explicar de você. É uma coisa muito complicada, você é muito controverso. Aí pra finalizar com chave de ouro, eu acho que eu devia fazer um podcast. Vou fazer um podcast em relação a isso, jogando Call of Duty até. Já vou colocar essa situação. Que o Dória pediu pro Paulo Guedes sair do governo. O cara nem esconde a vontade do governo tem de cair. Então não é por uma discordância da ideológico, não é porque ele acha que o Bolsonaro é incapaz de estar agindo de maneira errada, não. É porque o cara não quer ir, pronto, quer derrubar e acabou. Sabe? Então isso é totalmente antidemocrático, né? Mas o vídeo é só isso, tá? Vou colocar como estreia, tá? Vou fazer diferente, ó. Cenário bonito, né? Ó. Ó que bonito, né? As árvores, ó. Ó que árvore bonita. Vou tirar uma foto dessa árvore. Ó, bonito demais essa árvore, né? Olha que bonito. Então eu vou ficando por aqui e fiquem com Deus.